pessoal, eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje, nós vamos continuar a falar sobre as ligações químicas. Nós vamos falar especificamente das ligações covalentes. Lembrando, na aula anterior, nós falamos sobre a definição de ligações químicas e detalhamos um pouquinho sobre as ligações iônicas. Se você não assistiu essa aula, vou deixar um card aqui em cima com um link encaminhando. Então, vamos começar a aula das ligações covalentes? Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje sobre o segundo tipo de ligação química, que é a ligação covalente. Mas antes, vamos só relembrar alguns conceitos, né? Uma coisa que eu preciso que vocês tenham bem claro na cabeça é a regra do octeto. Lembram-se quando nós estávamos falando lá da distribuição eletrônica em camadas de energia, né, ou camadas eletrônicas, em que o átomo ele precisava ter 8 elétrons no máximo na sua última camada. Não podia ter mais que 8. Ele podia ter menos, mas ele não podia ter mais. Então, essa é a regra do octeto. Porque o que ela diz pra gente? Que um átomo ele só vai ser quimicamente estável quando ele tiver esses 8 elétrons. Se ele não tiver os 8 elétrons na camada de valência, ele vai precisar adquirir, ou doando elétrons que ele tenha, ou recebendo elétrons, de alguma forma ele vai ter que adquirir esses elétrons para se estabilizar. Tem exceção? Sim, quando o átomo, por exemplo, ele tem apenas uma camada eletrônica, que é a camada K, onde só cabem 2 elétrons. Quem seria o exemplo que eu poderia colocar aí para vocês? O hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron, então ele só vai ter a camada K. Ele precisaria de mais um para ficar com 2 e aí se tornar quimicamente estável. O hélio tem 2 elétrons na camada de valência. Ele tem a camada K completa, então ele já é quimicamente estável. Então eu posso resumir que a estabilidade química de um átomo, ela está diretamente relacionada com a regra do octeto. Então, na aula passada, nós falamos da ligação iônica, que é aquela onde eu tenho um átomo que precisa ceder elétrons, doar elétrons, e um que precisava receber. Então, aquele que precisa doar, doava elétrons para aquele que precisava receber até eles adquirirem a estabilidade. Na ligação covalente, é um pouquinho diferente. Aqui, os 2 átomos envolvidos, ou mais átomos, dependendo do tipo de molécula, né? Mas todos os átomos envolvidos, eles precisam receber elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. Então, se todos eles precisam receber, um não pode doar e o outro receber. O que vai acontecer? Nesse tipo de ligação, os átomos eles vão se aproximando de tal forma em que uma eletrosfera ela acaba se sobrepondo sobre a outra. E aí esses átomos, esses elétrons, né, desses átomos lá na camada de valência, ela acaba pertencendo à eletrosfera dos 2 átomos ao mesmo tempo. Então eu digo que eles compartilham elétrons entre si. Então, cada átomo que está envolvido nesse tipo de ligação, ele vai entrar com um elétron para formar o par de elétrons, que vai pertencer aos 2 átomos simultaneamente. Quando nós estávamos falando da ligação iônica, nós estávamos falando que era uma ligação entre um metal, que é aquele que precisava doar elétrons, e um não metal, que precisava receber. Aqui na ligação covalente, como os 2 precisam receber, é um tipo de ligação que acontece entre não metais. Algumas definições antigas, de algumas tabelas antigas, também tem o grupo dos semimetais, que também são átomos que precisam receber elétrons. E o hidrogênio, que está lá, né, primeiro quadrinho da tabela periódica, mas ele não é um metal. Então, ele está ali porque o número atômico dele é 1, então ele é o primeiro elemento da tabela periódica, mas ele não é um metal, ele não vai doar elétrons, ele vai compartilhar, ele vai fazer ligações
covalentes. Então, os pares de elétrons que são compartilhados, eles vão ser contados para os dois átomos envolvidos na ligação. Então, ele pertence aos dois átomos, eu conto ele para os dois átomos. Se cada um dos átomos contribuir com um dos elétrons do par, eu digo que é uma ligação covalente simples, uma ligação covalente normal. Agora, se apenas um dos átomos contribuir com os dois elétrons do par, então ele compartilha dois elétrons para aquele outro átomo, ele é um outro tipo de ligação covalente, que é chamada de ligação covalente coordenada ou também ligação covalente dativa. E aí uma pergunta que a gente tem: por que esses não metais eles têm preferência para fazer ligações covalentes e não fazer ligações iônicas? Simplesmente recebem os elétrons e está tudo resolvido. Na verdade, de acordo com Lewis, a gente já falou de Lewis, falou de estrutura de Lewis, né, na aula anterior das ligações iônicas, como uma forma de representação. Mas Lewis, ele também dizia que por causa das altas energias de ionização, quando os átomos eles faziam esse compartilhamento de elétrons, nenhum átomo ele perdia realmente o elétron. Então, essa energia de ionização, então um não precisa ionizar o outro, ela não precisaria ser ultrapassada. Então, eu não preciso ter um átomo com mais energia de ionização do que o outro para ocorrer a ligação. Então, as ligações covalentes elas acabam sendo mais vantajosas para esses átomos. Eu tenho aqui para vocês uma tabelinha com alguns elementos químicos, e a representação deles através da estrutura de Lewis. Eu tenho metal e não metal aqui. Eu tenho cálcio, né? Ele é lá daquela família 2 ou família 2A da tabela periódica. Lembrando, quem é da família A, o número da família dele é o número de elétrons que ele tem na camada de valência. Então, se o cálcio pertence ao 2A, ele tem 2 elétrons na última camada. Pela estrutura de Lewis, eu represento esses 2 elétrons pelos 2 pontinhos. O cloro, ele tem 7A, família 7A, portanto, 7 elétrons na última camada. Represento ele por 7 pontinhos. Agora eu tenho o metal de novo, da família 1A, o sódio, com só um elétron, represento por um pontinho. E o oxigênio, família 6A, 6 elétrons na camada de valência, represento pelos 6 pontinhos. Cada um desses pontinhos representa um elétron daquele átomo. Então, como eu uso a estrutura de Lewis para poder representar as ligações, aqui no caso a ligação covalente, né? Então, utilizando aqui a estrutura de Lewis, o que eu faço? Eu coloco aqui o átomo, no caso aqui do hidrogênio, né? Com um elétron aqui, ó, um elétron aqui, outro elétron nesse outro átomo, e eles não vão doar um elétron para o outro, eles vão compartilhar. Então, essa linhazinha azul representa a eletrosfera dos 2 átomos. E aí, conforme eles vão se aproximando, uma eletrosfera ela se sobrepõe à outra. Então, esses 2 elétrons eles vão pertencer aos 2 átomos ao mesmo tempo. Então, eles acabam preenchendo a primeira camada deles, que é a camada K, é a única que eles têm, e ele se torna estável. Aqui eu tenho como exemplo o cloro. Ele tem 7 elétrons, representei pelos 7 pontinhos. Aqui no outro átomo de cloro também mais 7 pontinhos. Na hora que eles se aproximam, esses 2 elétrons, né, vão formar aquele par que é compartilhado. Então, esses 2 elétrons pertencem aos 2 átomos ao mesmo tempo. Então, eu conto. Como que eu vou contar? Ó, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, porque pertence aos 2.
Aqui, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí de novo, 7 e 8. Com a camada de valência com 8 elétrons, ele consegue a estabilidade química. Aqui, então, eu consigo mostrar essa ligação entre eles. A única diferença que tem atualmente na estrutura de Lewis na hora de representar a ligação covalente, a ligação química, nós representamos os elétrons com os pontinhos, né? Só que o par de elétrons que vai ser compartilhado, eu utilizo aqui, ó, esse pequeno traço para representar um par de elétrons compartilhado entre os dois átomos. Essa foi a única alteração que houve até os dias atuais. Então, só lembrando, né, que os não metais, o grupo das famílias dos não metais, lembrando que o número da família é o número de elétrons que ele tem lá na última camada, na sua camada de valência. Então, por exemplo, o grupo 17 ou grupo 7A significa que ele tem 7 elétrons na última camada. É o grupo da família do flúor. Então, se ele tem 7 elétrons na última camada, ele vai compartilhar um par de elétrons. Então, ele faz uma ligação covalente. Então, olha aqui o exemplo do flúor. Ó. Seus 7 elétrons, ele faz uma ligação covalente, por exemplo, com o hidrogênio. O hidrogênio estabiliza, o flúor estabiliza, a ligação covalente foi estabelecida. O grupo 16 ou 6A, como ele tem 6 elétrons na última camada, ele vai precisar fazer 2 ligações covalentes. Então, faz, ó, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aqui, 5, 6, 7 e 8, ok? Então, ele vai para ele conseguir, a estabilidade dele, ele vai precisar de 2 ligações covalentes, aqui no caso com hidrogênio. Outro exemplo, grupo 15, família 5A, que é a família do nitrogênio. Como ele tem 5 na última camada, ele vai precisar de 3 elétrons sendo compartilhados. Então, ele vai estabelecer 3 ligações covalentes, ó. Então, 1, 2, 3. E o grupo 14 ou 4A, como eles têm 4 elétrons na última camada, eles fazem 4 ligações covalentes. 1, 2, 3 e 4. Okay? Na hora que cada ligação covalente, lembrando que ela vai definir um par de elétrons compartilhados. Ou seja, eu estou falando de 2 elétrons que eu tenho que somar para cada ligação. Então, a gente viu quando acontece uma ligação entre os 2 átomos que eu estou analisando. Mas podem acontecer alguns casos que aconteçam mais ligações. Nesses casos, eu digo que são ligações múltiplas. Elas podem ser ligações duplas, então 2 ligações entre aqueles átomos, então 2 pares de elétrons compartilhados entre eles. Mas eu posso ter até ligações triplas, então 3 pares de elétrons compartilhados entre 2 átomos. Então, quando eu tenho aí 2 ou mais pares de elétrons compartilhados, eu vou representar pela estrutura de Lewis como, né? Então, aqui eu coloquei para vocês, né? Então, um carbono, um átomo de carbono, ele faz 2 ligações, ele compartilha 2 pares de elétrons com um átomo de oxigênio e mais 2 pares de elétrons com o outro átomo de oxigênio. Então, eu represento através da estrutura de Lewis como? Coloco aqui os elétrons que não foram compartilhados e represento as ligações dos pares compartilhados por 2 traços. Então, 2 traços desse oxigênio com o carbono e mais 2 traços entre o carbono e o outro átomo de oxigênio. No caso de uma ligação tripla, então eu vou ter 3 pares de elétrons compartilhados. Aqui ficou meio esquisito, né? Tá parecendo 2 grandes linhas, mas na verdade seriam 3 pares de elétrons compartilhados. Eu vou representar por 3 linhas. Então, uma ligação, um par de elétrons,
2 pares de elétrons, 3 pares de elétrons. Então, acho que por hoje a gente vai ficar por aqui. Então, pessoal, nós vamos terminar nossa aula por aqui. Na aula de hoje, nós falamos sobre o segundo tipo de ligações químicas, que são as ligações covalentes, que a principal característica desse tipo de ligação é que eu não tenho doação de elétrons. Na verdade, eles compartilham elétrons entre si. Eu tenho dois átomos compartilhando elétrons entre eles. E é um tipo de ligação caracterizado pela ocorrência entre átomos de não metais, diferentemente das ligações iônicas, onde eu tenho um metal e um não metal sofrendo a ligação. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o último tipo de ligação, que é a ligação metálica, ou seja, a ligação que acontece entre os metais. Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários. Assistam os vídeos anteriores, eu vou deixar o link para vocês. Assistam principalmente desde lá da tabela periódica, distribuição eletrônica, formação dos íons e a aula anterior sobre o primeiro tipo de ligação, que eram as ligações iônicas. Façam as atividades da plataforma e até a próxima, pessoal!